Olá, irmãos, boa noite. Vamos assim estar orando a Deus para que Deus nos dê a direção a esse culto noturno dessa noite, que possamos assim estar louvando e bendizendo o seu nome. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, e permita, Pai, que possamos prestar um culto que só o Senhor é devido, com amor, com gratidão nos nossos corações, ó Deus, e podemos assim tudo estar exaltando o teu nome. Dá sabedoria, Pai, na mensagem da tua palavra, também nos hinos cantados, para chegar no cheiro suave do trono de graça. E as igrejas, os pastores, Pai, os líderes que estão nesse momento reunidos, cultuando ao Senhor, que o Senhor possa estar se direcionando grandemente. Nos ajude em tudo, ó Deus, e dá a tua direção em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, para a gente iniciar o nosso culto nessa noite, nós vamos começar louvando ao Senhor com o coro, uma música. Então eu quero convidar os irmãos que vão estar entoando essa música, por favor, tenha a oportunidade. Seu filho
ao versículo 12. Salmos de número 60, do versículo 1 ao versículo 12, ele diz o seguinte: ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, deste-nos a beber o vinho de perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para ser desfartado antes o ar, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Disse Deus do seu santuário: eu me regozijarei, repartirei a Siquim e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, e Judá o meu cetro. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lanço o meu sapato. Sobre a Filícia dou o bebê de triunfo. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não és tu o Deus, ó Deus, que nos rejeitas? E já não sais com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio contra o inimigo, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, e ele será o nosso inimigo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra linda. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias. Permita, Senhor, que a tua palavra possa chacoalhar em nossos corações e que a cada dia, Deus, o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas. Dá a sabedoria dos céus, dirige este culto, seja com a vida do missionário, seja, Deus, com a vida dos irmãos que estão com algum problema de saúde, se Deus, restaurando a saúde de cada um dos teus filhos e dando assim, Pai, sabedoria e entendimento. Nos ajude em tudo, Deus. Permita, Pai, que a tua obra possa estar cada dia crescendo para o louvor e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, vamos continuar louvando a Deus. E nesse momento nós vamos estar entoando dois hinos do nosso cantor cristão. O hino 60 e em seguida 324. As irmãs, por favor, os irmãos que estão louvando.
324, na próxima vamos estar assim, louvando a Deus com esse hino. Irmãos, mais uma vez vamos estar abrindo a palavra de Deus, Romanos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 13. Romanos 15, do versículo 4 em diante, diz o seguinte: pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebe para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e aquela que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações e cada dia possamos assim estar nessa certeza que Paulo tanto nos passa nesse texto, de estar adorando e confiando sempre no nosso eterno Pai. Vamos continuar louvando o nosso Deus nessa noite com mais dois hinos. Hinos 324 e 484, ok? Hino 324 e logo em seguida 484. As irmãs, por favor.
Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. 484. louvando e exaltando o nome dele. Meus irmãos, eu queria nesse instante estar lembrando os irmãos que nós não podemos cessar de estar orando com a permissão do Senhor. Eu acredito, a partir de amanhã vai estar o lockdown suspenso, aliás, toque de recolher. Então, quinta-feira nós queremos estar aqui reunidos mais uma vez, prestando um culto ao Senhor, para estar assim louvando e bendizendo o seu nome. Se houver alguma alteração, nós vamos estar avisando assim no grupo, nós vamos estar assim dando as informações necessárias, mas o nosso intuito, se Deus assim permitir, estamos aqui. Mas, se não, os irmãos não esqueçam de estar orando, vamos estar orando por essa situação, para que Deus possa estar nos abençoando grandemente, amém? Então, vamos agora assim abrir os nossos corações e deixar que a palavra de Deus venha falar aos nossos corações. Mas antes eu queria orar, agradecer a Deus pelas misericórdias dele e por esse trabalho feito. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelos hinos cantados, pela vida das irmãs que estiveram assim nos ajudando. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente, Pai, que a cada dia possamos estar louvando e exaltando o Teu nome. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Deus, e dá-se sabedoria dos altos céus. Pai, eu te louvo pelas tuas bênçãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um. Olá, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, pela graça do Senhor, estamos aqui para assim estar prestando um culto que só o Senhor é devido e por isso estamos alegres, porque Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Irmãos, nessa noite nós vamos fazer uma leitura em Atos, capítulo 27, versículos 14 a 19. Atos 27, versículo 14 ao versículo 19. Então, abra suas Bíblias no capítulo 27 de Atos e vamos fazer essa leitura que diz o seguinte, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento,
chamando Aquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usamos de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos assim falando da sua bendita palavra. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. E permita, Senhor, que possamos fazer tudo para a louvor e glória do Teu nome. Dirija, ó Deus, essa meditação que venha falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Fala, ó Deus, ao meu coração nessa noite, ó Deus, que possa ser cada dia, Deus, seu coração quebrantado diante do Senhor. Perdoa para nossos pecados, nossas falhas, Deus, nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, uma vida santa diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, a questão que nós estamos lendo aqui era o naufrágio de Paulo, quando ele foi enviado a Roma para ser apresentado ao rei lá em Roma, Augusto César, né? Então, Paulo sai de Cesareia, vai até Alexandria, lá pega um navio que ia para a Itália, e ali ele segue para seguir a sua viagem. Só que Paulo ele questiona que não deveria sair, que não deveria permanecer mais um pouco, tal, aquela coisa toda. Aconselhou o pessoal, mas o povo com medo por ter alguns prisioneiros, com medo de estar com esse povo dentro do navio, então resolveram ir embora. Então, Paulo, do versículo 14 ao versículo 19, ele mostra um pouco do desfecho, como foi a partida deles, onde eles estavam naquele porto, rumo à Itália, né? Então, Paulo realmente ele não estava muito assim seguro. Ele não queria sair daquela cidade, perdão, a cidade era Alexandria, né? Que ele já tinha saído da cidade de Creta lá, e estava já cá em Alexandria pegando um navio para ir, só que ele não queria sair. Mas o pessoal saiu. Mas nesse contexto, irmãos, que nós vamos tentar entender nessa noite, é o seguinte tema: tudo se consegue quando está no propósito de Deus. Quando está no propósito de Deus, tudo dá certo, as coisas acontecem da melhor forma possível. Mesmo tendo alguns empecilhos, mesmo tendo algumas dificuldades, mas elas vão chegar ao seu objetivo, porque está dentro do propósito de Deus. Então é isso que nós precisamos, como servo do Senhor Jesus Cristo, a cada dia estar mais atento às nossas orações, clamando ao Senhor para que os nossos propósitos sejam segundo os propósitos de Deus. De qualquer ponto que você esteja olhando, qualquer ponto que você queira alcançar, você tem sempre que estar, nós temos sempre que estar com esse propósito, buscando estar dentro do propósito de Deus. Então, o versículo 14 ao 19 descreve mais ou menos como foi a situação, né? Nós lemos aí. E o versículo 18, por exemplo, diz: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviamos o navio. E aí o versículo 19 diz: e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, uma parte do navio eles jogaram fora, porque para aliviar o peso, para tentar, eles tentarem assim, se libertar e conseguir chegar ao seu destino. Só que aqui existe um homem chamado Paulo, um homem de Deus,
estar dentro do propósito de Deus, que ele chegasse até a Itália, aquele mesmo preso, que ele chegasse até a Itália, porque ele precisava, tinha uma grande obra para ele fazer lá, então ia acontecer várias coisas. Nesse propósito, ele também tinha o propósito de Deus do naufrágio, para que o nome dele fosse glorificado, porque tinha 200 vidas ali dentro, e Paulo teve esse tempo todo com eles. E no final do texto, você vai ler lá para o final, vamos ver daqui a pouco, ele já chamava eles de irmãos, ou seja, pessoas que ouviram do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dentro daquelas aflições todas, e eles se converteram porque eles entenderam e reconheceram que Deus era soberano. Então, nós podemos ver, irmãos, que dentro dessa tempestade toda, o versículo 20, chegou um momento que até Paulo ficou um pouco desanimado, que ele diz o seguinte, versículo 20, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Até Paulo agora ele ficou meio assim travado, preocupado, sem saber realmente o que é que ia acontecer. Porque ali aquela situação realmente ela já estava um tanto quanto desgastada, aquele povo ali já estava sofrendo demais, já estava reclamando, já estava, enfim, vendo a realidade na frente, ou seja, a cada minuto, a cada pé de vento, a cada onda que batia naquele navio, eles viam a morte na vista deles, né? E eles continuam andando à deriva, sem saber para que lado estavam indo, sem ter o controle do navio, totalmente controlados pelo vento, o vento soprando e levando eles para o lado que o vento bem entendia, e ali aquele povo estava ali sofrendo. Mas nós podemos ver também, irmãos, que Paulo é usado por Deus nesse contexto do versículo 21. No versículo 21 nós podemos ver como Deus começou a operar dentro daquela tempestade. Já tinha alguns dias que eles estavam naquela situação, mas agora no versículo 21, Deus começa a usar Paulo, Deus começa a trabalhar na vida daquele povo, Deus começa a trabalhar naquele navio. Veja o versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Ou seja, agora vocês não me ouviram, nós partimos ali de Creta, daquela cidade, ali estava ruim, o porto não era tão bom, mas dava para a gente ter ficado ali, enfim, e vocês não me ouviram. Mas agora temos que aprender a viver com essa perda, temos que aprender a viver com essas aflições, com esse incômodo. Agora é hora de realmente acreditar em Deus e confiar nele, esperar nele o socorro. Paulo estava falando isso. Tinha pessoas com outras religiões, com outros conceitos religiosos, mas ele está dizendo o quê? Que ele cria no Deus que tinha colocado ele naquela situação ali, o Deus tinha chamado ele para aquela obra, a obra missionária. E ali Paulo começa a pregar o evangelho, e ali Paulo faz a evangelização daquele povo, ou seja, ele começa, por isso que essa viagem é considerada como a quarta viagem missionária de Paulo, ou seja, mesmo ele sendo preso, mas ele estava fazendo uma grande obra, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele continua trabalhando, Deus continua trabalhando na vida de Paulo, e Paulo ali começa a ser usado por Deus e ele vai falar naquele povo, né? E aí nós podemos ver o versículo 22, né? Paulo mostra aquele povo o poder de Deus. Deus começa a trabalhar, Deus começa a usar Paulo, então agora começa a mostrar para eles o poder de Deus. Versículo 22 começa dizendo o seguinte: mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Agora vocês comecem a ficar firmes, a esperar, porque só o navio vai se perder. E o versículo 23 continua. Porque esta mesma noite,
o anjo de Deus, a quem eu sou, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. No versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, irmãos, é agora a hora de Paulo mostrar realmente o poder de Deus. Paulo está falando ali para eles com aquela convicção, com a certeza que nada de ruim vai acontecer. Assim, no contexto de morrerem e perder a vida. Mas o anjo deixa bem claro, estão todos nas suas mãos. Agora você não é mais comandado, agora você é comandante desse navio. Espiritualmente falando, você tem que comandar a vida desse povo e direcionar eles. E aí nós podemos ver, irmãos, que como realmente se comporta o servo de Deus diante de qualquer situação. Porque nós nunca podemos ter a nossa vida por importante, não podemos ter os nossos bens por importante, nós temos que ter por importante a obra de Deus, o nosso Deus por importante. Porque Paulo, naquele momento, ele agora está na responsabilidade de apresentar o caminho da salvação. Lógico que ali, eu creio que naquela multidão, 200 pessoas, alguns disseram que sim, no intuito de absorver a bênção, de não morrer, porque estava com medo. Mas eu creio que a maioria se converteram verdadeiramente. Porque Paulo está mostrando, Paulo está falando, Paulo mostra que Deus é poderoso, que Deus veio e falou com ele, que agora as coisas vão ser diferentes, as coisas vão tomar outro rumo. Ainda vai ter algumas consequências, ainda vai ter alguns problemas, mas já vai começar, na hora certa as coisas vão começar a dar certo, vão melhorar, e Deus vai operar e eles vão sair todos vivos, porque nenhum vai se perder, nenhum vai morrer. E é uma coisa que o ser humano tem medo de morrer. Mas ali Paulo, usado por Deus, Deus chama ele, deixa bem claro, que ele deixa bem claro para o povo que ninguém vai morrer naquele naufrágio, simplesmente ele só precisa fazer a obra de Deus, ele só precisa trabalhar, ele só precisa pregar, anunciar. E Paulo estava ali para servir. Eu sou servo de Deus. O versículo 23, né? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E ele me diz o quê? Não temas, Paulo. No versículo 24, não temas, Paulo. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então aí está a promessa de Deus, a promessa de Deus enviada através do anjo para que Paulo pudesse permanecer firme. Porque agora nenhum mal ia ele alcançar. Ele ia ter algumas dificuldades. Depois, na sequência da história, vamos deixar lá mais na frente, quando vocês já estavam todos salvos na praia, aquela questão da cobra que mordeu ele, da víbora que mordeu ele, que ele jogou ali no fogo, que ela morreu, e o pessoal ficaram atônitos, achando que ele ia morrer, mas ele não morreu. Então, enfim. Então, Paulo, aqui ele mostra para aquele povo o poder de Deus. Mas também nós podemos ver no versículo 25 e 26, que Deus mostra como é a fé também. Ele não só mostra como é o poder de Deus, como é a fé de um cristão, né? O versículo 25 e o versículo 26, ele diz o seguinte: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. E contudo necessário, irmãos, dar numa ilha. Contudo, irmãos, é necessário dar numa ilha. Paulo começa a chamar aquele povo de irmãos. Portanto, irmãos, agora é necessário dar uma ilha. Ou seja, não vai acontecer nada, mas nós precisamos achar uma ilha. Então, vocês que são competentes, vocês que têm o conhecimento do mar, agora comecem a olhar, comecem a ver onde nós vamos conseguir uma ilha para interportar, porque ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. Agora, temos que trabalhar, temos que correr, ou seja, temos que superar as dificuldades, porque Deus está no controle. Ou seja, tudo vai dar certo, porque Deus está no propósito de Deus. Deus está controlando. Então, vocês precisam aprender com isso. Isso é algo que nos alegra, é algo que nos anima muito. Porque se nós realmente
colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, com certeza Ele vai controlar nossas vidas e tudo que nós necessitarmos, Ele vai permitir que nós venhamos conseguir alcançar as bênçãos maravilhosas. Irmãos, é uma situação dessa aqui, eu acredito que praticamente um terror, porque você vê esse barco sendo coberto por água, sendo empurrado para lá e para cá. Certo que aquele povo tinha uma certa intimidade com isso, eles tinham o costume de andar, certamente eles já tinham tomado algum outro susto, mas aqui o negócio estava realmente fora do controle humano. Mas o que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte, que mesmo com esse pavor que eles estavam vivendo, com esse pavor que eles estavam sofrendo, o dono da vida estava no controle desta viagem, estava no controle desse navio, estava no controle da tempestade. O mais interessante é que Deus estava no controle da tempestade. A tempestade ela não estava ali à toa, ela não estava ali por isso. Mas Paulo, depois que ele declara o que o anjo de Deus falou, ele crê e ele afirma para ele. Agora, irmãos, os novos irmãos, creiam verdadeiramente. Ou seja, agora é a hora de exercitarmos a nossa fé. Não precisa vocês temerem, não precisa vocês ficarem preocupados, não precisa vocês se assustarem. Vamos só manter a calma e esperar a hora de Deus agir. Mas vocês também que são profissionais, não podem ficar sentados. Comecem a trabalhar, que é necessário dar numa ilha, uma beira-mar, encostar em algum lugar aí, porque nós precisamos encostar, precisamos comer, precisamos tomar banho, precisamos fazer algumas coisas. E para isso precisamos achar terra firme. Então, agora a responsabilidade é de vocês. Enquanto vocês trabalham, os outros vão orar, vão fazer qualquer coisa. Em outras palavras, Paulo estava falando isso para eles, mas que é hora de acreditar com fé que isso tudo vai acontecer. E aí a história segue, irmãos, e versículo 27 e 28, conta aquela história que eles andaram no 14º dia, eles já encontraram água, a profundidade de 20 braços, depois acharam de mais 15, esperaram de amanhecer e ali eles acharam terra firme e se acamparam. Mas é importante mostrar, irmão, que a gente vê também, que Paulo mostra ele mostrou a questão da fé, mas aí agora, depois de todos esses acontecimentos, nós podemos ver que agora nos acontecimentos seguintes, o pessoal começa a acreditar em Paulo. Por quê? Pela fé dele, pelo testemunho dele, pela pregação dele, pela posição dele. Então são coisas, são características que o verdadeiro servo de Deus tem que carregar. Entendeu? Porque nesses momentos, você chega para a pessoa e fala para ele que ele precisa crer em Deus, acreditar em Deus, ele, querendo ou não, ele faz uma leitura rápida da vida da pessoa, da minha. Entendeu? A gente chegar para alguém tem que falar com firmeza. Paulo, ali ele mostrou realmente. E agora os versículos seguintes mostram como os soldados acreditaram nele. O versículo 29, começando o versículo 29, diz: e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da proa 4 âncoras. Eles já foram lá lançar as âncoras. A âncora é aquele gancho que penetra na terra e segura o barco. Aí 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então agora vamos esperar o dia, tal, aquela coisa. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Olha, marinheiro, olha, centurião, olha, soldados, esses homens estão com arte montando se organizando para pular no barco, ou seja, o batel, esse batel que a Bíblia fala, é um pequeno barco, ou seja, nos nossos dias o bote, que eles já queriam fugir, já queriam garantir as suas vidas. Mas Paulo vai falar para eles: olha, se eles fugirem, vai ser difícil de a gente acabar de chegar com esse navio em terra firme. Não vai ter condições. Então vocês, que são autoridades, não deixem eles fugir. E aí agora o versículo seguinte, o versículo 32, diz: então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Então, quando os marinheiros estavam lá se organizando, agora os soldados acreditaram, viram que realmente Paulo era um homem de Deus, e ali eles foram lá e cortaram o cabo, deixaram o barco, ou seja, perderam aquele bote, e os marinheiros permaneceram, podia amanhecer para no outro dia eles seguir de viagem. Então, irmãos, Deus
sempre ele alcança os seus objetivos. Ou seja, tudo que está dentro do propósito de Deus será alcançado. Leva anos, às vezes tem coisas que demoram de acontecer por questão de o ser humano não acreditar, por questão do ser humano não confiar, mas que Deus, ele sempre, ou seja, tudo que ele quer, ele consegue, porque ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele só faz o certo, então Deus, ele consegue. Isso é algo maravilhoso. A bênção que nós temos é essa, que nós temos esse Deus em nossas vidas, nós temos esse Deus como Pai, nós temos esse Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador. Aquele povo estava começando a entender, começando a acreditar. Vendo Paulo trabalhando, vendo Paulo falando, eles agora começaram a acreditar. E aí, se você ler o restante do texto, você vai ver que nessa viagem, Paulo vai ficar ali alguns dias até que tudo se normalizasse para eles seguirem viagem. Mas a questão é essa, que quando Deus, ou seja, quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, quando Deus tem propósito, tudo se consegue, tudo dá certo, tudo chega ao seu objetivo. Nada fica fora do lugar. Mesmo que os homens tenham dúvidas. Aliás, o homem sempre tem dúvida. A verdade é que o homem sempre tem dúvida. Mas nós precisamos crer mais, acreditar mais a cada dia. Porque o impossível, para nós, é muito fácil e muito possível para o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe e possamos, assim, a cada dia estar buscando a Deus, buscando, irmãos, a servir a Deus e crer nesse Deus tão maravilhoso que fez essa tão grande obra nessa viagem de Paulo. Que Deus abençoe. Vamos encerrar o nosso culto agradecendo a Deus com mais uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias. Nos ajuda, Deus, assim, diante das nossas dificuldades, o Senhor está assim nos abençoando, nos ajuda para assim, estarmos assim, acreditando e confiando, esperando no Senhor, o socorro do Senhor, na hora do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá uma semana na tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te oro agradecido. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite debaixo da potente mão de Deus.